بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bem-vindos a todos na tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, uma forma de combate? Livreto escrito pelo autor, o nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah. E depois de ter mencionado tudo aquilo que foi mencionado até agora nas aulas anteriores, o autor disse o seguinte: depois de tudo aquilo que foi mencionado, como poderíamos considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad? Aqui o autor utilizou o título deste livreto como frase, e dizendo, depois daquilo que foi mencionado, como poderíamos considerar os ataques terroristas, os atentados e a destruição como sendo uma forma de jihad? E disse, depois desta introdução, o Sheikh, o autor, chama a tudo aquilo que foi dito anteriormente introdução, dizendo que depois desta introdução, que nos demonstra que o Satanás, o diabo, o Shaitan, se apresenta aos adoradores a fim de lhes corromper a sua religião pelo meio do excesso e do extremismo na religião. Como aconteceu com os Khawarij. Como aconteceu e como acontece com os Khawarij. Esse grupo que foi seduzido esse grupo que compreendeu mal os textos, e também aquele grupo que foi seduzido pelas suas ideias, pelas suas opiniões, e que o caminho da salvação consiste em retornar aos sábios, como foi o caso dos 2000 Khawarij que se arrependeram depois de terem debatido com Ibn Abbas, um dos grandes sábios dos companheiros. E também o reencaminhamento do grupo que foi seduzido pela opinião dos Khawarij, depois de terem recebido os conselhos e a refutação dos equívocos dos Khawarij por um outro grande sábio dos companheiros, que é Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum. Então aqui o autor, Hafidhahullah, nos diz que nesta introdução que foi feita, estas histórias que foram mencionadas, como foi o caso do debate entre Ibn Abbas e os Khawarij, e também do encontro entre aquele grupo de pessoas que se dirigiram para fazer a peregrinação e que encontraram este companheiro que é Jabir, e que lhes esclareceu os equívocos que tinham, e nos dois casos foi benéfico. No primeiro caso, no caso do debate entre Ibn Abbas, este grande sábio dos companheiros,
com os Khawarij e, como vimos, 2000 dentre eles se arrependeram e regressaram à verdade, retornaram à verdade pela causa da refutação e do esclarecimento de Ibn Abbas. A mesma coisa para a segunda história, que é a história deste homem que nos disse que ele e outros com ele ficaram seduzidos por algumas opiniões dos Khawarij e passaram por Al-Madina no caminho da peregrinação e encontraram Jabir e Jabir lhes esclareceu as coisas, este outro grande sábio dos companheiros, e desta forma todos eles regressaram à verdade, retornaram à verdade e abandonaram a má compreensão dos Khawarij da religião. Depois desta introdução, isto é, o autor, Sheikh Al-Abbad, depois desta introdução, e podemos dizer que a introdução todas as aulas foram feitas desde o início até agora. Depois desta introdução, os dias se seguem. Os dias se seguem e se parecem. Reparem bem nesta frase, riquíssima. Os dias se seguem e se parecem. Por certo que os atentados cometidos na nossa época não são senão o resultado do desvio do Satanás e do seu embelezamento, do excesso e do extremismo aos responsáveis desses atos. Aqui o Sheikh nos diz que, da mesma forma que os Khawarij se desviaram na altura e na época dos companheiros, dos Sahaba, pois o Satanás lhes embelezou o excesso, na nossa época, e em todas as épocas, aliás, na nossa época, a mesma coisa se passa, que é que o Satanás, o diabo, embelezou a certos e determinados indivíduos o extremismo e o excesso, ao ponto que consideram este extremismo e este excesso como sendo a verdade, como sendo o Islão. E, sem dúvida alguma, que estão enganados e desviados. E o autor nos diz que essas pessoas são responsáveis dos seus atos. Esses acontecimentos, isto é, os atentados terroristas, e volto a traduzir as palavras do Sheikh, que diz, esses acontecimentos, isto é, os atentados terroristas, são dos mais graves crimes, das maiores corrupções e dos mais vergonhosos atos sobre a terra. Vejam o julgamento e a opinião de um grande sábio salafi, de um grande sábio de Ahlus Sunnati wal Jama'a, presente, vivo, no momento em que estou a falar, Hafidhahullah, que Allah o preserve, que Allah o proteja. Sendo que este homem tem mais de 90 anos. Diz que os atentados cometidos por estes indivíduos são dos mais graves crimes. Então, os atentados terroristas, nós muçulmanos, nós salafis, dizemos que são um crime. E são uma corrupção. E são actos vergonhosos. Aliás, o Sheikh diz que são os mais graves dos crimes e as maiores corrupções e os mais vergonhosos atos sobre a terra. E o mais escandaloso é que o Satanás embeleza esses atos, fazendo crer aos seus autores que é um jihad. Reparem esta refutação. Reparem este esclarecimento da verdade. Este é um ponto super importante. Todos nós
temos de afirmar estes pontos e dizer sem medo que o Islão é contra o terrorismo. O Islão condena os atentados terroristas. O Islão diz que esses atos são graves crimes. São as maiores corrupções e os mais vergonhosos atos sobre a terra. E o Sheikh nos diz que, e o mais escandaloso é que o Satanás, o diabo, embeleza esses atos de terrorismo, os fazendo crer aos seus autores, aos terroristas, que é um jihad, que estão a cumprir o jihad. E o termo jihad, se podemos traduzir em língua portuguesa, quer dizer combate. O facto de combater. O facto de combater algo. Então, o Satanás faz crer a estas pessoas que aquilo que estão a fazer é considerado como jihad. Como é que pode ser considerado como jihad matar pessoas injustamente? Como pode ser considerado como jihad o suicídio e a morte de milhares de pessoas que injustamente, Allahu musta'an. Depois o Sheikh diz, mas afinal, que religião e que intelecto podem considerar os assassinatos, os massacres de muçulmanos e daqueles que estão sobre a proteção dos muçulmanos? Que intelecto pode considerar que aterrorizar as pessoas é considerado como jihad? Mas afinal, que religião e que intelecto podem considerar os assassinatos, os massacres de muçulmanos e daqueles que estão sob a sua proteção e de aterrorizar quem se encontra em segurança, de fazer das mulheres viúvas e das crianças órfãos e a destruição das habitações e dos seus ocupantes como sendo um jihad, como sendo um combate? Depois o Sheikh diz, então achei bom de mencionar os textos que encontrei, os textos que pude, do Alcorão e da Sunna, relacionados com as legislações anteriores acerca da gravidade do assassinato e do seu perigo, e de mencionar os textos do Alcorão e da Sunna acerca do suicídio e do assassinato intencional e não intencional. Quer dizer que os dois vão ser mencionados. O suicídio ou o assassinato do suicídio, do assassinato intencional e não intencional. E também de mencionar, o Sheikh continua dizendo, de mencionar também os textos do Alcorão e da Sunna acerca do suicídio, do assassinato intencional, não intencional, de muçulmanos e de não muçulmanos vivendo sob a proteção dos muçulmanos. E isto a fim de estabelecer a prova, de expor a verdade, para que aquele que escolhe a destruição seja destruído conhecendo as evidências, e que aquele que escolhe a vida, que viva conhecendo as evidências. Então aqui vemos francamente a intenção deste nobre Sheikh, que é de esclarecer a verdade. O Sheikh, a partir de agora, quer dizer que até aqui o Sheikh mencionou um problema. Mencionou um problema. E mencionou também o remédio a este problema. E a partir daqui o autor vai mencionar as evidências de tudo aquilo que disse. Vai mencionar evidências acerca do suicídio, acerca do assassinato intencional e intencional de muçulmanos e de não muçulmanos vivendo sobre a proteção dos muçulmanos. A fim que as pessoas fiquem estejam baseadas sobre um conhecimento, aquele que quer continuar sobre o seu desvio
então que continue, mas o Sheikh lhe esclareceu as coisas, e aquele que quer se arrepender do seu desvio ou que quer se proteger justamente deste desvio, então que o faça e que viva uma vida em paz. E este é um dos objetivos da nossa tradução deste livro, que é a advertência da juventude, e a advertência da juventude contra este grande perigo que é o extremismo, que é o excesso, e ao mesmo tempo é também uma forma de inocentar o Islão de tais atos e de esclarecer, que seja aos muçulmanos como também aos não muçulmanos, que o Islão é contra o terrorismo, o Islão é contra qualquer extremismo. E temos repetido isso em todas as aulas e continuaremos a repetir bi'idhnillahi ta'ala até ao fim, a fim que este ponto seja claro para todos. Depois o Sheikh termina dizendo: e suplico a Allah subhanahu wa ta'ala de guiar ao caminho reto aqueles que se desviaram e de os extrair da escuridão para a luz, e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os muçulmanos do mal dos malfeitores. Por certo, Ele, isto é Allah, é aquele que ouve e responde às súplicas. E continuaremos na próxima aula a tradução deste livreto tão benéfico. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.